Bom dia, mulheres abençoadas do Senhor. Sejam todas bem-vindas a mais um encontro das mulheres abençoadas do Pai. Hoje estaremos falando de um assunto muito forte. A live hoje vai ser forte, viu, meninas? O Senhor tem falado. A gente só tem que se colocar no lugar de ouvinte do que Ele fala nos nossos corações diariamente, todos os dias. E hoje pela manhã em oração Ele falou bem forte e eu vim compartilhar com vocês dessa palavra. E eu vim trazer o que Ele trouxe no meu coração para vocês, principalmente a gente que já vive no meio cristão, principalmente para a gente que já confessou o Senhor Jesus como nosso Salvador. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós que se diz ser crentes em Cristo. Essa palavra é para nós que se diz ser seguidoras de Cristo. Essa palavra é para nós que se diz ter entregado a vida para Ele. E em oração, a voz dele falou muito alto. E antes da gente começar, vamos iniciar com uma oração, né? Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê o entendimento, para que Ele venha nos falar no coração verdadeiramente, para que abra o entendimento, né? Porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã, né? Assim como essa música fala, como Ele vive, nós não servimos a um Deus, não servimos a um Cristo que ficou morto ali na cruz e não teve outra história, e não teve uma segunda parte, né? Então é por isso que devemos sempre ter a certeza de que Ele vive. E porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã, a gente pode crer numa vida junto com Ele, numa eternidade junto com Ele. Mas para que possamos ter essa vida com Ele, essa vida em eternidade, devemos prestar atenção em como estamos vivendo esta vida aqui, para ver se realmente estaremos com Ele numa eternidade. Porque às vezes estamos vivendo no engano, às vezes estamos achando que estamos fazendo a vontade dEle e, na verdade, estamos fazendo a nossa vontade. E é sobre isso a palavra de hoje. Mas antes de tudo, vamos orar para que Ele nos dê a clareza dessa palavra, para que Ele nos dê o entendimento verdadeiro do sentido do que é ser de Cristo, o que é servir a Cristo, o sentido verdadeiro da cruz em nossas vidas, da cruz para aqueles que se dizem ser cristãos, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Vou desligar aqui para a gente orar. Pai amado, obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada, meu Pai, por este amanhecer, por este sábado magnífico que o Senhor preparou para cada uma de nós. Senhor, eu quero te dar graça. Senhor, eu quero engrandecer o teu nome, porque somente por ti estou aqui, somente por ti estamos todas aqui reunidas, ó Pai. Porque é da tua vontade, Senhor. E a tua palavra, Senhor, reúne vidas, a tua palavra reúne pessoas que estão em busca de entendimento, que estão em busca de ouvir a tua voz, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, eu quero que neste momento somente a tua voz fale, somente o teu querer prevaleça, somente o teu dispor. Estou aqui ao teu dispor, Pai. Sou somente um vaso, sou somente aquela que está aqui à tua disposição para que tu venha usar, para que tu venhas falar através de mim. E que o Senhor venha ter a liberdade
Tenha toda a liberdade. Gaste o tempo que necessitar, Senhor. Porque estamos aqui para ouvir a Tua voz, estamos aqui para ouvir o Teu querer. Estamos aqui, ó Pai, porque queremos estar na Tua presença, queremos ouvir a Tua direção. Por isso, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor fale a essas mulheres, fale também ao meu coração, como o Senhor falou hoje de manhã com essa palavra, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha tocar no mais profundo, trazendo clareza e entendimento. Em nome de Jesus, ó Pai, este momento é Teu, este momento é do Filho e este momento é do Teu Espírito. Amém. Amém, meninas? Estão todas respirando? Faz assim, sinta o ar entrando nos pulmões, todo mundo respirando, todo mundo vendo, todo mundo falando, todo mundo se movimentando, aqueles que podem, mas o Senhor hoje nos despertou. E o despertar do Senhor todas as manhãs tem um propósito. E o despertar do Senhor todas as manhãs tem um motivo. Porque se Ele não tivesse um propósito, um motivo para que nós estivéssemos aqui, com certeza não teríamos despertado, não estaríamos respirando, falando, vendo, participando aqui deste momento, dessa live. Então é com essa linha de pensamento que eu queria trazer a palavra do Senhor no dia de hoje. Porque quando passamos a perceber o que importa para nós, entender o que realmente é importante para nós, nossa mente começa a ser transformada, a nossa mente começa a ser modificada, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e o nosso propósito muda. Então vamos por essa linha de pensamentos, porque se hoje estamos aqui respirando, falando, ouvindo, existe esse propósito. E a palavra do Senhor, em Salmos 23, diz o seguinte, vamos ler o Salmo 23. Abra a tua Bíblia e vamos ler juntas. Vamos seguir nesse raciocínio juntos da palavra do Senhor, para que venha ter entendimento, para que venha ter clareza, para que venha ser aberto a nossa mente, o nosso entendimento para essa palavra, para este mover. Abra em Salmos 23, vamos ler ele todo, para a honra e glória do Senhor, para que a palavra dele venha ser fortalecida em nossos corações e nossas mentes. E vamos ler hoje com um olhar diferente. Vamos começar a ler a palavra do Senhor de uma forma diferente, não mecanicamente, não da forma que a gente estava lendo até o dia de hoje. Vamos começar a perceber o que a palavra realmente tem a dizer para cada um de nós. Esse salmo é lido, esse salmo é falado, esse salmo é decorado, são um dos primeiros salmos que são decorados e muito usados no meio cristão e até mesmo fora do meio cristão. Mas hoje eu te peço que se abra essa palavra e peça o Espírito Santo aí agora, que traz a revelação dessa palavra para nós. O que realmente essa palavra tem para nós. Qual é o significado verdadeiro desse Salmo 23 para nossas vidas. Ele é um salmo que foi escrito por Davi. O Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tocou o coração do Senhor por causa que ele era verdadeiro.
Ele era aquela pessoa que tinha um coração realmente voltado para as vontades do Pai, para poder servir o Pai. Não é que ele não tinha pecado, não é que ele errou, que ele nunca errou, e ele foi um dos que mais erraram. Mas mesmo assim, Davi tinha um coração que agradava ao Senhor. Então vamos pedir entendimento ao Espírito Santo. O que um homem que tinha tantos pecados, que errava tanto, tinha para oferecer para Deus e agradou tanto a Deus que ele trouxe o filho dele na linhagem dele e fala que Davi era este homem segundo o seu coração. Olha só o que Davi fala aqui nesse Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém, meninas? Então, se a gente começa a olhar com um olhar diferente, juntando com o que eu trouxe agora sobre a gente estar viva, Deus fala que nada nos falta. Davi fala aqui para que aquele que tem o Senhor como pastor, nada vai faltar a essa pessoa. E então o Senhor me levou a pensar o seguinte: se Ele tem uma promessa de que nada nos faltará, e Ele fala na sua palavra de que não devemos nos preocupar com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há, qual a provisão que Ele provê para os pássaros, e os lírios nunca foram tão bem ornamentados, tão bem vestidos, nem mesmo Salomão, que foi o homem mais rico, se vestiu tão belo como os lírios. Então, por que devemos temer? Então, por que devemos estar nessa busca frenética, nessa compulsão por conquistar, por ter as coisas, para poder fazer a nossa vontade, para poder estar trazendo para nossas vidas coisas que Ele disse que não deveríamos estar preocupados com isso. Não é que Ele não quer que nós não trabalhemos, não é que Ele não quer que nós não temos as coisas, mas devemos buscar ter um entendimento de uma forma diferente. Porque se hoje, ao despertar, os seus olhos não se abrissem, se porventura, se os seus olhos não se abrissem hoje e todo o resto estivesse funcionando, como estaria seu dia hoje? Ou se você, ao acordar hoje, percebesse que você estava imóvel, inerte, que você não poderia andar. Ou se você não pudesse falar. Ou se simplesmente o seu coração não estivesse mais batendo. O que tem de importante? O que seria mais importante?
que vale mais. Então é esse entendimento que o Senhor me trouxe no coração. O que vale mais? O que é essa vida para você? É uma busca frenética atrás de bens materiais, atrás de provisão, atrás do seu bem-querer, do seu bem-vestir, atrás de tantas coisas, mas e se faltasse algo disso em você? O que teria mais importante? O que seria mais importante? Você está andando, você está falando, você está respirando e não ter isso? Ou você ter todas essas coisas que a gente busca, que a gente almeja e não poder e faltar alguma dessas coisas que nos é oferecido gratuitamente todos os dias pela manhã? Então o Senhor me disse sobre essa busca desenfreada do ser humano, principalmente de nós cristãos que conhecem da palavra, mas não entende o verdadeiro sentido da palavra. Porque se ele fala, ele é um Deus que não mente, ele é um Deus que cumpre, ele nunca deixou de cumprir uma promessa e ele nunca vai deixar de estar cumprindo uma das promessas que ele deixou aqui. Mas que para essas promessas se cumprirem em nossas vidas, nós devemos andar em concordância para que elas venham a ser cumpridas. Porque junto com uma promessa sempre tem um se. Se você fizer isso, eu darei isso. Se você não fizer, acarretará isso. Então, em toda a Bíblia, o Senhor vem falando a nós sobre a importância do que realmente importa para Ele. E Ele me fez entender, Ele já vem falando alguns dias sobre a cruz de Cristo, sobre a gente não entender o que significou a cruz de Cristo, a igreja não compreende o que foi o sacrifício do seu Filho na cruz. E hoje Ele me levou mais profundo, e hoje Ele me levou para um lugar bem mais profundo, onde Ele me mostrou a cruz. E eu peço para você agora, neste momento, visualizar a cruz com Cristo crucificado lá. Hoje nós não temos Ele mais lá, mas neste momento eu te peço, visualize a cruz com o Cristo crucificado neste lugar. Com as suas mãos estendidas, com os pregos nas suas mãos, os pés pregados lá no madeiro, uma coroa de espinho que está fixada na sua cabeça, com feridas abertas por todo o seu corpo, devido aos chicotes, devido às pancadas que ele levou. Um espírito que foi humilhado, uma pessoa que foi humilhada, que foi cuspida, que foi rejeitada por aqueles que ele amava, pelo seu povo, porque ele veio, ele era judeu, ele é judeu, então ali o seu povo rejeitou, o seu povo pediu para que soltasse um assassino, mas que levasse ele que nunca pecou, que nunca ofendeu, que nunca fez nada contra alguém, que não havia pecado algum. Então trocaram um pecador para que colocasse ele ali naquele madeiro, naquela cruz. Então eu te peço, pare por um momento e visualize toda essa cena. Visualize ali uma pessoa inocente que está sendo massacrada, que foi humilhada, que foi rejeitada e que simplesmente não teve culpa alguma e que ali carregava o meu pecado, o pecado da minha geração inteira que ainda vai vir, o pecado de todos os meus descendentes que já foram. Então o pecado de uma humanidade toda estava sendo descarregado, ele estava suportando carregar
todo este peso, para que nós pudéssemos ter uma vida, uma história diferente. Então eu peço para que vocês visualizem essa situação e continue nessa visualizando, continua com essa visão. E o que significa a cruz de Cristo? A cruz de Cristo significa que o meu pecado estava ali estampado nele, que as minhas imperfeições estavam ali, ele estava carregando tudo. Então, quando eu olho para a cruz, eu não posso enxergar Cristo naquela cruz, porque ele não tinha pecado, ele não tinha transgressão nenhuma. Quando eu olho para aquela cruz, eu tenho que me ver naquela cruz, eu tenho que me enxergar naquela cruz, eu tenho que perceber que não é ele, mas eu, que ele se fez passar por mim, que ele carregou tudo aquilo para que eu não sofresse. Então, quando eu olho para a cruz, eu não posso ver um Cristo que é perfeito, que é santo, que é imaculado, que não tem pecado. Mas eu tenho que perceber que aquela estampa, aquela imagem horrível, aquela imagem de uma pessoa que foi crucificada, maltratada, espancada, sou eu. Mas que ele se colocou no meu lugar. Então, quando eu olho para a cruz, eu tenho que entender que aquele pecado, que aquelas feridas, que aquele prego passado na mão, que aquilo tudo sou eu. Sou eu que iria passar, sou eu que iria estar naquele lugar. E que ele se colocou no meu lugar e falou: não, filha, você não vai suportar, você não vai aguentar, você não tem estrutura, seu corpo não vai suportar tudo isso. Eu vou no teu lugar, me dê aqui o seu pecado, me dê aqui as tuas transgressões, me dê aqui toda a sua impureza, que eu vou absorver tudo isso, que eu vou pegar isso tudo de você, vou te deixar completamente limpa, liberta. O inimigo não vai poder te tocar mais, porque tudo aquilo que te aprisionava no inimigo, tudo aquilo que deixava você presa a ele, tudo aquilo que deixava você refém dele, eu vou colocar dentro de mim, eu vou carregar sobre mim, e tudo aquilo que o Pai iria descarregar sobre você, que tudo aquilo que o Pai iria fazer com você, ele fará em mim, ele descarregará em mim, ele deixará, permitirá que façam comigo, porque eu te amo. E eu sei que se você passar por tudo isso, eu vou te perder. Você não vai suportar, você não pode sobreviver a tudo isso. Então, quando a gente começa a ver a cruz de Cristo com outro olhar, que sou eu que estou ali, que o pecado é meu, que as feridas, as chagas daquele corpo são as minhas, você começa a entender o que a cruz de Cristo fez para cada um de nós. O que é o significado verdadeiro da cruz de Cristo. Porque o significado da cruz foi uma troca. Ele veio e se colocou naquele lugar por mim. Então, quando eu olho, eu tenho que me ver. Quando o outro olha, ele tem que se ver lá, porque ele se fez por cada um de nós. Então, é por toda a humanidade, não é para um, não é para outro, é por todos que já estavam vivos, por nós e por aqueles que ainda virão. Então, todos os pecados da humanidade foram descarregados nele, estavam sobre ele. Então, por isso é tão difícil você olhar para a cruz, é tão difícil você entender e às vezes rejeitar a cruz. E hoje eu venho aqui para dizer que devemos aceitar a cruz, porque a cruz é nossa.
Devemos aceitar a cruz, porque aquele pecado que foi crucificado na cruz foi meu, foi teu. Devemos entender que lá está o velho homem, que lá foi crucificado o pecado, que lá foi crucificado toda a humanidade, todo o pecado que veio com Adão. Mas para termos uma vida nova, para termos em Cristo Jesus uma nova esperança, nós estamos mortos ali naquela cruz e juntamente com Cristo ressuscitamos no terceiro dia. E juntamente com Cristo, porque Ele estava no nosso lugar, e Ele ao ressuscitar, Ele nos diz, o velho homem, a velha mulher foi crucificada, foi morta nessa cruz. Deixa na cruz, porque tudo foi levado para a cruz. Mas eu saí, eu submergi, eu fui até o inferno, eu venci todos os inimigos. Hoje você não tem mais inimigos, hoje você não tem mais nada que te aprisione, porque foi vencido. Porque eu desci, mas o meu Pai me tirou daquele lugar, me fez pisar na cabeça da serpente, me fez vencer potestades, me fez vencer todas as hastes do mal, e eu estou de posse da chave do inferno, e eu estou de posse de tudo, até da casa dele. Ele não tem a chave mais, porque eu detenho a chave da casa dele, porque nada pertence a ele. A sua vida não pertence mais a ele. Ele não tem mais nada neste mundo. Ele já foi destruído. Ele já foi destronado. E quando a gente percebemos que Cristo, ao ressuscitar, Ele estava ressuscitando uma vida nova, uma história nova. E se Ele levou os meus pecados, se Ele foi crucificado, se os meus pecados foram crucificados, e se eu morri com Cristo ali na cruz, porque tudo era meu, então não é Jesus que teria que morrer, mas tudo aquilo que estava em mim morreu com Ele lá na cruz. Hoje, quando eu falo que entreguei a minha vida para Jesus, isso tem que ser de verdade. Não somente um mero ato de eu chegar lá na frente da igreja e dizer que hoje eu te recebo, entrego minha vida, Senhor, como meu único Salvador, e continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido, ir lá somente, meramente, cumprir com formalidades, ir lá ser mergulhado numa piscina, num rio, e dizer que estou sendo batizada nas águas, mas nada disso me transformou, nada disso me trouxe vida nova, transformação. Então, é sobre isso. Quando pensamos que a palavra do Senhor em Gênesis diz que do pó da terra foi feito o homem. E quando a gente começa a perceber o que o pó é, quando a gente vai arrumar a casa, imediatamente a gente quer tirar o pó. Imediatamente a gente quer limpar, tirar aquele pó. Porque o pó, ele traz sujeira. Ele demonstra sujeira, ele demonstra imundície, ele demonstra coisa que a gente não quer ver, coisa que a gente não quer nas nossas coisas. E esquecemos que nós fomos feitos do pó da terra. Se tirar o pó da terra, se tirar a casca, se tirar tudo isso, quando morremos, quando voltamos, vamos à sepultura, o que vai ficar, o que vai estar ali é um pó, que pouco a pouco a terra vai pegando de volta para si. Quando morrermos, o pó volta para a terra.
e o Espírito que habita em nós volta para Deus. Aí está o ponto que eu quero adentrar mais profundamente com vocês. Porque morremos, nosso espírito morreu com Adão no pecado, o nosso espírito estava morto. E nós somente temos um espírito novo quando aceitamos Jesus em nossas vidas como nosso suficiente Salvador e entregamos ela verdadeiramente para Jesus. Aqui está o entendimento que tem que estar na mente de todo cristão e de todo aquele que entrega a sua vida para Cristo. Se Cristo estava lá na cruz, no meu lugar, se é eu que estou naquela cruz, se foi eu que fui morta, se foi eu que fui crucificada naquele lugar, e o meu espírito já estava morto por causa do pecado, e Deus nos deu a oportunidade de uma vida nova, temos que entender que quando falamos ao Senhor que Ele é nosso Salvador, e que entregamos a nossa vida para Ele ser o nosso Deus, o nosso suficiente em tudo em nossa vida, nós temos que perceber que Ele levou de nós todas as enfermidades, todos os pecados, limpou-nos com teu sangue, lavou-nos, estamos purificados para receber Ele em nossa vida. Porque Ele disse que Ele não habita em templos, Ele não habita em casas, mas Ele vai habitar dentro de nós. Então, temos que entender que quando falamos que aceitamos Jesus como nosso Salvador, que Ele vai dirigir as nossas vidas a partir deste momento, temos que entender que nós estamos mortos na cruz. E que hoje estamos aqui como vasos, para que Ele venha realmente habitar dentro de nós, dentro do nosso coração, e que Ele continue fazendo a obra através de nós, porque Ele foi levar tudo que não prestava de nós para a cruz, para que hoje nós pudéssemos recebê-lo com o coração limpo, lavado no sangue do Cordeiro, purificado, e receber Ele de volta em nossos corações, para que Ele venha continuar a boa obra. Temos que entender que não sou mais eu, assim como Paulo diz que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O entendimento da palavra é essa: eu fui morta, fui crucificada, tudo que era de mim está lá. Agora o que é novo é de Cristo, pertence a Cristo. Ele comprou a minha vida com o sangue dele, e Ele diz que quer habitar, que quer fazer morada dentro de cada uma de nós, dentro de cada um de nós. E quando Ele veio para fazer essa morada, não pode haver sujeira, não pode haver nada debaixo do tapete, nada atrás, escondido, nenhuma teia de aranha. Tudo tem que ser limpo, porque o Espírito do Senhor é santo, Jesus é santo, e precisamos nos santificar todos os dias, precisamos estar vigilantes em oração, porque Ele disse que a casa dele seria chamada casa de oração. E se nós somos morada dele, devemos estar em oração, devemos ser chamados de casa de oração, devemos estar orando sem cessar todos os dias, para poder estarmos purificados e santificados, para que Ele venha estar em nós, para que Ele venha estar fazendo a morada em nós, para que nós possamos estar carregando Ele. E aí percebemos que já não somos mais nós, Ele. A nossa vida pertence a Ele, o nosso corpo pertence a Ele, e tudo que age em nós é para Ele. Então, se Ele vive em nós, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão magnífico, que quando Ele morreu, quando Ele subiu, Ele disse aos discípulos que enviaria o teu Espírito, o mesmo Espírito que o Pai enviou sobre Ele, para que Ele vivesse aqui toda a jornada dele, o ministério dele, para que eles pudessem suportar
Deus enviou o Espírito que é dele para viver sobre o seu filho, para estar sobre o filho dele, o filho amado. E Jesus é tão misericordioso que ele sabia que nós não conseguiríamos nos manter limpos, santificados, para que ele viesse fazer morada em nós, se o Espírito que habitava nele não viesse estar nos conduzindo, não viesse estar conosco. Então ele disse: é preciso que eu vá para que o Pai envie o Espírito sobre vocês, o Espírito que é dele sobre vocês. Então ele enviou o Espírito Santo para estar aqui e estar preparando, estar ali preparando todo o nosso coração, todo o nosso interior, todo o nosso ser, para poder estar pronto, limpo, para que Jesus haja através de nós. Por isso usar o nome de Jesus, por isso estar o nome de Jesus em tudo que nós fizermos, porque é no nome dele, porque é ele que está agindo em nós, não, porque nós somos crucificados, nós estamos mortos, mas Jesus que habita dentro de nós, Jesus que achou um lugar limpo, purificado, santificado dentro de nós, é esse Jesus que habita dentro de mim, é que faz as coisas. Então, por isso, deixar ele conduzir as nossas vidas, por isso, deixar ele fazer a vontade dele e a vontade do Pai em nossas vidas. Devemos deixar ele agir, porque o corpo pertence a ele, porque esse corpo foi comprado com preço de sangue na cruz. Porque quando eu olho para a cruz, eu não vejo Jesus, eu vejo o meu pecado, eu vejo a minha transgressão, eu vejo a minha enfermidade lá. E o corpo que ele deixou um corpo que é santo. E ele disse: seja santo, porque o Pai é santo. Então, o entendimento é esse: temos que nos manter santo para carregar o Espírito que é do Pai, o Espírito Santo de Deus, para poder carregar o Filho, que é Jesus em nós. Então, quando um cristão ora e impõe as mãos e a cura, não é eu, é o Deus, é o Espírito de Deus, é o Cristo que mora em mim, é que está fazendo o milagre, porque somente Ele faz o milagre, somente Ele. E Ele disse que coisas maiores faríamos, mas não por nossas forças, não porque temos esse poder, mas porque o poder que há nele, que habita dentro de nós, está agindo até nos dias de hoje. Então, se hoje não estamos vendo milagres, se hoje não estamos vendo vidas sendo restauradas, se hoje não estamos vendo cegos voltarem a ver, se hoje não estamos vendo paralíticos andarem, se hoje não estamos vendo os milagres que antes ele fazia, é porque devemos estar olhando dentro de nós e ver se realmente ele está habitando dentro de nós, porque nós mesmos não vamos fazer milagres, nós mesmos não vamos conseguir fazer nada, mas é o nome dele, e o nome dele, porque nós podemos usar o nome dele, porque ele habita dentro de nós. E só podemos usar o nome dele, ter autoridade de usar o nome dele quando ele está em nós. Porque quando é a nossa vontade, quando é o nosso querer, quando é por nossa força, nós não temos autoridade de usar o nome dele, porque nós já fomos crucificados, mortos. E só temos essa autoridade quando o Cristo habita em mim, quando o Espírito de Deus habita em mim. Então somos o espelho, a imagem e semelhança. Quando diz que somos a imagem e semelhança de Deus, é isso, porque Ele veio para nos mostrar qual o caminho, Ele veio para nos mostrar como agir, Ele nos veio para mostrar a submissão, a obediência, e nós por nós mesmos nós não conseguimos. Se for na nossa força, se for na nossa vontade, se for no nosso querer, nós não podemos, nós não temos força, porque fomos mortos junto com Cristo, e só somos ressuscitados, livres de pecado, livres de tudo aquilo que Ele levou para a cruz, quando aceitamos Ele dentro de nós e falamos: habita em mim, Jesus. Habita em mim, Jesus, porque o que era meu está lá naquela cruz. Habita em mim, Jesus, porque a partir de hoje é o teu agir.
Eu sou somente o vaso. Eu sou somente a casca. Porque se o meu coração está batendo hoje, é porque o Senhor ainda quer operar através de mim. Se a minha boca está falando hoje, é porque o Senhor quer falar a alguém através da minha boca. Se as minhas mãos estão em movimento, é porque o Senhor ainda quer operar sobre a vida de alguém, milagres. O Senhor ainda quer abraçar alguém. O Senhor ainda quer fazer através das minhas mãos. Então as minhas mãos pertencem ao Senhor, porque as minhas mãos serão usadas por Ele para poder curar. Os meus pés irão até onde Ele quer que eu vá, para que Ele possa agir na vida daqueles que Ele vai colocar diante de nós. Então temos que perceber que nós já não existimos, assim como Paulo diz, mas que Ele existe dentro de nós. E devemos tomar o cuidado, e devemos tomar este cuidado de entender e deixar Ele agir, e deixar Ele fazer, e deixar Ele atuar através de nós, porque se assim não for, corre o risco de quando formos para a glória, e ao chegar o Pai dizer: afasta de mim porque eu não te conheço. Ai, irmão, como vai ser triste nesse dia, quando o Pai dizer: afasta-te de mim porque eu não te conheço. E sabe o que é isso, irmão? É porque ele não reconhece aquele que já foi crucificado. Ele não reconhece o pecado. Ele não reconhece a imundície, o pó. Ele só reconhece o Filho. E se o Filho não estiver dentro de mim, e se o Filho não tiver agido através de mim, e se o Filho não tiver colocado as mãos e curado, e se o Filho não tiver transformado vidas, e se o Filho não tiver agido através de mim, que diz que aceitei Ele como meu suficiente Salvador, e que Ele pudesse vir fazer morada em mim, Ele não vai nos reconhecer, irmãos. Ele não irá nos reconhecer, porque Ele reconhece somente os filhos. E a gente só é filho se o Filho amado dele estiver dentro de mim. Eu só sou filha se o Filho dele estiver dentro de mim. Se o Filho dele agiu através da minha vida. Se o Filho dele operou através da minha vida. Então eu chegarei diante do Pai e Ele dirá: meu filho amado, minha filha amada, não por causa de mim, mas por causa do Filho dele, que habitou e que agiu e que fez através da minha vida, e que eu cheguei diante dele e o Pai me recebeu nos seus braços, dizendo: meu filho amado, minha filha amada. Não é pela minha força, não é pelo meu querer, não é pela minha vontade. É porque eu fui submissa à vontade daquele que me comprou. Eu deixei verdadeiramente Ele agir através da minha vida. Eu deixei Ele verdadeiramente falar através de mim. Eu deixei Ele curar pessoas. Eu deixei Ele fazer através de mim. É porque eu cuidei do templo dele. É porque eu vigiei aquilo que eu estava colocando para dentro. Se eu me alimento mal, se eu consumo aquilo que me traz doenças, se eu consumo aquilo que vai trazer enfermidade, eu estou descuidando da casa do Senhor. Se eu deixo de orar, se eu deixo de orar todos os dias, eu deixo de cumprir aquilo que ele disse, que a casa dele seria chamada casa de oração. Então, por isso, o Senhor quer que nós oremos, quer que nós entramos em oração, e oração é o tempo todo. Ele diz que teríamos que orar o tempo todo, orar o tempo todo em espírito. Não é que eu tenho que estar ali na igreja, que não é que eu tenho que estar ajoelhada aqui e não fazer mais nada, mas que o meu espírito tem que estar em oração o tempo todo, porque
é casa dele, e ele só permanece onde a casa dele é de oração, e ele só permanece onde há oração, onde há adoração, onde há os verdadeiros adoradores, e a gente só será verdadeiros adoradores quando deixamos ele agir, quando deixamos ele fazer, porque quando seguramos a mão de Cristo, quando seguramos a mão do Senhor, querendo fazer a nossa vontade, você está tirando o direito dele, direito de um corpo que ele comprou, de uma vida que ele pagou caro por isso. Então, quando não deixamos ele agir, estamos dizendo, é a minha vontade que prevalece, é o meu querer. Então, se é a minha vontade, se é o meu querer, o pecado vai voltar. Se é a minha vontade, o meu querer, a imundície vai voltar. Se é o meu pecado, é o meu querer, eu vou estar lameado novamente no pecado, porque a minha vontade e o meu querer vai estar condicionado ao espírito que é morto, vai estar condicionado às coisas que o pecado original nos trouxe. Então, se eu faço a minha vontade e o meu querer, eu tiro o Espírito do Senhor de dentro de mim, eu tiro Jesus de dentro de mim e digo para ele, eu não aceito o teu sacrifício da cruz porque eu quero ainda fazer a minha vontade. Então, quando você diz isso para ele, quando você faz a sua vontade, você está dizendo isso para ele, é a minha vontade que prevalece, é o meu querer que prevalece, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero continuar andando atrás disso, eu quero continuar fazendo isso. Então, quando eu tiro o controle dele sobre a minha vida, eu estou rejeitando o sacrifício dele na cruz. Eu não aceito que ele levou os meus pecados, eu não aceito que ele levou as minhas transgressões, eu não aceito que ele comprou a minha liberdade. E quando eu não aceito aquilo tudo volta para mim, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. Então eu volto a estar imundo, eu volto a estar sujo, eu volto a estar envolto ao pecado, eu volto a estar aprisionada, eu volto a ser servo do diabo, eu volto a ser servo daquele que reina este mundo. Então eu tiro o poder de Deus da minha vida, eu tiro a vontade dele, eu tiro tudo aquilo que ele poderia fazer com a minha vida, para poder fazer a minha vontade, para poder conseguir aquilo que eu quero. E quando eu faço isso, irmão, eu estou fazendo com que quando eu chegar diante do Pai, Ele me rejeite, porque eu rejeitei a palavra, eu rejeitei a morada dEle, né? Porque Ele não quer morar em templos, Ele escolheu morar dentro de cada um de nós, Ele escolheu morar dentro de mim, dentro de você, Ele escolheu isso. Ele disse, eu não quero uma casa, não seria eu capaz de construir minha própria casa. E Ele construiu essa própria casa. E Ele veio, quando essa casa estava cheia, imunda, quando estava toda empobrecida, toda podre de pecado, Ele veio, Ele adornou, Ele carregou, Ele limpou, Ele tirou tudo que não prestava dessa casa e levou com Ele na cruz. Mas quando Ele chega e você fecha a porta e fala, não, aqui prevalece a minha vontade, aqui é o meu querer, aqui sou eu que continuo dando ordens. Você foi crucificado lá, tudo bem, mas eu continuo sendo Senhor e Salvador da minha vida. E a gente não tem esse poder, irmãos. E a gente não tem mais esse querer. Ou você aceita o sacrifício da cruz e aceita que Ele é detentor da sua vida e que Ele tem que agir através da sua vida para você ser reconhecido como filho amado lá no céu, ou você vai correr o sério risco de chegar lá e escutar da voz do Pai, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. A palavra é pesada, a palavra é forte, mas devemos, por amor que Ele tem em nós, Ele está nos alertando. Tem muitos que estão achando que estão salvos e vai ouvir isso de meu Pai. E eu não poderei. E eu não poderei nesse dia
pedir por misericórdia e interceder. Porque hoje eu estou trazendo diante de vós o que é a verdade. Hoje eu estou trazendo a clareza da palavra, a clareza do que é a cruz, a clareza do que eu fiz por vocês na cruz. E quando vocês rejeitam, e quando vocês deixam de ouvir, e quando vocês não me deixam agir através de vocês, vocês estão fazendo a escolha. E vocês têm o direito de fazer a escolha. Vocês têm o direito de pegar tudo aquilo que eu levei para a cruz de volta para a vida de vocês. Vocês têm o direito de servir ao Senhor que vocês escolhem. Eu sou o Senhor da vida. Através de mim, vocês é que vão ao Pai. Mas vocês também têm o direito de escolher ser submissos, escravizados com o Pai desse século, com o Senhor desse século, com o príncipe desse século. Mas não esqueçam que esse príncipe já foi destronado. Não esqueçam que esse príncipe já foi destruído. E que eu voltarei para poder terminar. E que eu voltarei para poder acabar de fazer a limpeza de todos aqueles que escolheram ficar com esse príncipe. Então, irmãos, eu sei que a palavra é pesada, mas ela é necessária. Porque o inimigo, ele tenta nos levar no engano mesmo dentro da igreja. O inimigo nos faz andar no engano mesmo dentro da igreja, achando que se ir somente na igreja no culto de domingo, achando que vai lá, faz uma limpeza, faz algum serviço no templo, é estar servindo ele. Não. Servir ao Pai, servir a Jesus, é deixar de fazer a sua vontade e deixar ele agir. E deixar ele fazer através de nós. É fazer a vontade dele. Nós não temos capacidade de saber qual é a vontade do Pai. Mas somente o Espírito que ele enviou para habitar dentro de nós é que conhece a vontade do Pai e do Filho. E é somente quando ouvimos a direção desse Espírito que foi enviado para nos conduzir, é que chegaremos a Cristo. E Cristo fará através de nós. Porque ele continua agindo. Ele continua fazendo, porque somente o nome dele tem o poder. Somente pelo nome dele é que conseguimos agir. Mas não sou eu que ajo, mas o Cristo que habita em mim. Por isso, nada que é feito no nosso nome vale. Mas tudo que é feito no nome do Senhor, no nome de Jesus, tudo tem que ser dobrado, tudo tem que ser destruído, conquistado, porque todos os joelhos se dobram diante desse nome. Tudo se curva diante desse nome. Tudo é para a honra e glória deste nome. Então, quando há um milagre, a honra e glória de Jesus que habita dentro de mim. Porque eu fui crucificada. Nada é para mim. Então, quando o Senhor age através de minha vida, a honra e glória é para Jesus Cristo. A honra e glória é para Deus. Porque eu estou morta. Eu estou morto. O que habita em mim é o Espírito de Deus e o seu Filho Jesus. Então é com esse entendimento é que eu quero chamar o mundo cristão. É que eu quero chamar a nós que dizemos ser seguidores de Cristo. A nós que dizemos que entregamos a nossa vida para Cristo. A nós que dizemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. De que nós temos que deixar Ele agir. Nós temos que dar o espaço que é dele. Nós temos que dar o louvor e adoração que é dele. Que nós temos que deixar ele agir, porque tudo é dele. E se não for da forma dele, e se não for para ele e por ele,
nós estamos contra Ele. Nós voltamos a ser inimigos de Deus. Porque aquele que não está com Cristo, aquele que não deixa Cristo agir, aquele que não deixa Cristo falar, aquele que não deixa Cristo curar, aquele que não deixa Cristo salvar, ele é inimigo de Deus. Ele está contra as vontades do Pai. Ele está contra a vontade de Deus. É um alerta urgente para nos posicionarmos, para nós deixarmos o nosso querer na cruz, as nossas vontades na cruz. E assim como o apóstolo Paulo dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E deixar que aquele que vive em mim agir através de mim. E deixar que aquele que vive em mim fazer a vontade dele. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para poder andar na direção, Pai. Não é mais a minha vontade. Não é mais o meu querer. Que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós, trazendo essa consciência de que não pode ser mais a minha vontade. De que não pode ser mais o meu querer. Riga, banchuria, halabashere, cantra, machurela. Reglabashuri, haladega, cheregala, machure, cantra, machura. Grite, glamachore, labate, glamachuria. Amado Espírito Santo, traz transformação de mente, Senhor. Traz transformação de mente, Senhor. Que todo o nosso querer seja crucificado lá na cruz, assim como nossos pecados, assim como tudo que foi levado por Jesus nessa cruz, ó Pai. E que a mente do Senhor Jesus Cristo venha habitar em mim. Que a vontade de Jesus venha estar sobre mim. Que venha me conduzir os meus passos, que venha conduzir as ações das minhas mãos, que venha falar através da minha boca, que venha fazer tudo, Senhor. Eu somente estarei aqui para poder fazer a tua vontade. Eis, Senhor, o vaso. Eis, Senhor, limpa. Ajuda-nos, Espírito Santo, revela tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, que ainda é impuro, que ainda contamina a casa do Senhor. E nos faz ser uma casa de oração, e nos faz ser essa casa de oração que Ele disse que habitaria. Ah, Senhor, traz o arrependimento em nossos corações por não termos vivido a Tua palavra até o dia de hoje. Senhor, perdoa-nos, Senhor, por ter andado no engano, porque serpente, mesmo dentro das casas de orações, mesmo dentro dos templos, ó Pai, fomos enganados, ó Pai. A serpente, Senhor, conseguiu soprar o engano dentro das igrejas, ó Pai. Fazendo, Senhor, achar que somente por participar de cultos, de adornar o templo físico, de fazer ali qualquer tipo de serviço, estaríamos agradando o seu coração, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa, Senhor. Estamos querendo consertar, Senhor, a rota. Estamos querendo nos consertar, Senhor, porque eu aceito o sacrifício da cruz. Eu quero me consertar contigo, Senhor, porque eu aceito esse sacrifício que tu fez. Porque esse sacrifício foi meu. Sou eu que estaria na cruz. Sou eu que estaria crucificada com os pregos nas mãos. Cada uma das chagas do seu corpo estaria no meu corpo. Por isso, Senhor, aquele corpo, o meu corpo, não resistiria àquelas chagas. O meu corpo não resistiria a nenhuma daquelas chagas. Por isso, Senhor, este corpo te pertence. Porque o Senhor me privou, o Senhor me salvou daquela cruz. O Senhor salvou este corpo de ir no madeiro. Mas tudo que havia neste corpo, o Senhor levou contigo.
e por não ter mais nada. E por isso eu te entrego, Senhor. Que somente Tu e que as palavras de Paulo venham ser verdade em nossas vidas. Que já não vivo mais eu, mas Cristo. Cristo, que é santo, viva através de mim. Nos ajude a santificar, porque o Senhor diz que deveríamos ser santos. Porque o seu Espírito é santo. Porque o Senhor é santo e teu Filho é santo. E aonde não há santidade, o teu Filho não pode habitar. E aonde não há santidade, o teu Espírito não pode permanecer. Ajuda-nos, ó Pai, a nos mantermos santos, a nos mantermos limpos, a estar com a casa com o Senhor, seu Filho e teu Espírito habitando dentro de nós, para que nenhuma impureza, para que nenhum outro espírito queira vir habitar em nós, ó Pai. Porque uma casa vazia, ela pode ser habitada por qualquer outra, mas eu rejeito qualquer outro espírito habitar em mim, porque essa casa pertence a Ti, Jesus. Essa casa pertence a Ti, Espírito Santo, porque foi comprada por alto preço, por um preço de sangue. O sangue que foi derramado lá foi um sangue que é puro, um sangue que é santo. E é este o valor que foi pago. Por isso, Pai, é uma honra. É uma honra receber a Ti, Jesus. É uma honra receber a Ti, Espírito Santo. Age através de mim. Que o Seu querer e o Seu mover esteja sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre este corpo, sobre a minha mente, e que a Sua vontade venha prevalecer sempre, 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 em nome de Jesus. Amém? Oh, amadas, essa foi a palavra do Senhor para o dia de hoje. Vamos entender o que é o sacrifício da cruz. Vamos entender o que é o amor de Jesus por nós. Ele não quis ver o nosso corpo sendo esmagado. Ele não quis ver o nosso corpo sendo chicoteado e pregado numa cruz. Mas Ele quer ver o nosso corpo fazendo a vontade dEle. Mas Ele quer fazer habitação dentro do nosso corpo. Ele quer viver dentro de nós e agir através de nós e continuar fazendo a obra dEle através de nós. Todas as vezes que nos negamos a fazer a vontade dEle, estamos impedindo que a obra dEle seja concretizada. Que não sejamos pedra de tropeço, que não sejamos aqueles que vai impedir o Senhor Jesus de concluir a boa obra dele aqui neste mundo, aqui nessa terra. Sejamos colaboradores de Cristo Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todas vocês. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe para aqueles que você quer que eles saibam a verdade. Compartilhe para que o máximo de pessoas descubra qual é a vontade, o porquê, qual o propósito da cruz. E que a paz do Senhor esteja sobre nós, nossas casas, nossas vidas, para a honra e glória de Deus. Amém. Tenham todos um ótimo sábado.